pessoal, tudo na paz? Esse vídeo aqui, meu, não sei nem pra que eu gravei ele, pra que eu comecei a gravar ele. Eu sei que eu sentei aqui nesse pico, olha que top, visãozinha legal. E veio vários pensamentos na minha cabeça. Eu estava fazendo uma corridinha, certo? Porque o que acontece? Eu preciso fazer um TAF. É um TAF para o concurso da GCM. E quero deixar uma coisa clara. Como eu estou fazendo um vídeo sem pretensão nenhuma, não vou editar, não tem roteiro, eu só estou pensando alto e compartilhando com vocês. Muito menos eu não quero me identificar nesse momento. Quem sabe um dia, não sei. Nesse momento não, porque isso aqui vai ser como se fosse um diário. E como diário, quando a gente não se identifica, a gente se sente mais à vontade para trocar ideia, para abrir o nosso íntimo, nosso pessoal, certo? Quando somos anônimos e pseudônimos, nos sentimos mais livres, certo? E sentando aqui e vendo esse pico, o que veio à minha mente? Vocês acreditam que tem esse local aqui? Não é nada de muito bonito. Não é nada muito bonito. É um, o pessoal chama na quebrada de cimentão. É um cimentão que foi feito para contenção de deslizamento e tal. Só que de repente isso aqui surgiu no canal, é assunto para outro vídeo. Mas o que acontece? Eu sentei aqui e olha no que eu pensei. Gente, uma visão dessa, ó, da quebrada todinha. E muita gente, até de outras quebradas, sentam aqui para aproveitar essa visão. Gente de todo tipo de rolê, entendeu? Que não vem o caso aqui agora. E eu, como uma pessoa que moro aqui próximo, é a segunda vez ou terceira que eu fico sentado aqui. Para relaxar, para respirar, entendeu? Sabe aquele momento que você se sente sufocado? Você olha pra televisão e fala, que merda, mano. Não tem nada para assistir, queria sair para algum lugar e você não tem tempo ou não tem como sair, mas você só queria sentar num lugar para tomar uma. Olha isso, cara. E até por que eu não pensei nisso antes? Pessoas de outros lugares se dão o a liberdade de vir aproveitar, tomar esse ar aqui, dessa vista da quebrada toda, para às vezes pensar, refletir na vida, e um morador daqui próximo não faço isso. Aí, aí que eu comento. Muitas vezes a gente se delimita a situações, coloca travas na nossa vida, muitas das vezes psicológicas. Que nem antes de eu começar esse vídeo aqui, eu vim aqui todo inspirado, porque eu comecei aqui a pensar comigo mesmo. Aí eu não gravei, só fiquei pensando, falei, nossa, acho que vou começar a gravar. Na hora que eu falei, acho que vou começar a gravar, a porra de um vizinho abriu o portão e ficou olhando em volta. Ficou olhando pra minha cara. E ficou olhando pra minha cara e eu tive que olhar pra cara dele, encarar ele, pra ele virar a cara e disfarçar, porque ele tava me encarando. Por quê? Não sei, parece perder o cu na rua. Entendeu? Mas aí eu já peguei, fiquei meio desgostoso e já fiquei pensando, será que eu vou gravar isso daqui? Será que... Ai, não, acho que eu vou ir pra casa. Meu, olha isso, mano, olha isso. Eu sei que muita gente que ia assistir isso, se é que alguém vai assistir isso, vai se identificar comigo. De se sentir travado por causa dos outros. Meu, que coisa idiota. Entendeu? Esse é o cerne do que eu queria contar pra vocês, é isso. A gente se travar, se delimitar por coisas que estão dentro da gente. O vizinho ali na rua, às vezes não estava nem muito preocupado comigo, só chamou a atenção dele um cara num lugar relativamente escuro, com o celular na mão, e eu ia desistir de gravar esse vídeo. Sabe, eu me senti inspirado agora a soltar o meu verbo. E voltando ao raciocínio.
Lembra que eu disse que eu não aproveitei isso aqui? Por que eu não aproveitei? Porque eu fiquei o quê? Nossa, será que eu vou parecer um estranhão sentado aqui, nesse cimentão? Será que eu vou parecer um nóia drogado por ficar aqui sentado? Mano, e se parecer? Foda-se. Se, se o pessoal todinho da minha rua achasse isso de mim, o que isso mudaria na minha vida? Minha conta de água seria paga ou deixaria de ser paga? Minha fonte de renda aumentaria ou diminuiria? Eu tenho algum tipo de crédito social com pessoas aleatórias, vizinhos e Zé Povinhos aleatórios e pessoas curiosas? Não tenho. Entendeu? Então, isso me delimitou a vir aqui. Só que hoje, por que eu me dei essa liberdade e me veio essa inspiração? Porque eu fui correr. Não sei se eu já comentei no começo do vídeo. O vídeo vai ficar bem dúbio, tá? Bem meio doido, mas se vocês pegarem as deixas e conectarem as coisas, vocês vão entender o que eu quero e o que eu preciso falar com vocês. Como eu ia dizendo, por que me deu essa inspiração de sentar aqui? Eu fui fazer uma corrida hoje porque eu estou treinando para um TAF, que eu estou prestando concurso para GCM, certo? E o que acontece? Quando eu corri hoje, eu senti uma coisa que, nossa, quando eu comecei esse meu treinamento, era muito difícil de eu sentir isso. Eu precisei treinar e hoje eu senti isso. De eu correr, começar minha corrida no meio de uma avenida com um monte de gente entrando e saindo de escola, voltando de trabalho e etc. Sem me preocupar se eu estou correndo alinhadamente ou se eu estou correndo de maneira estranha perante os outros. Se eu estou fazendo movimentos com a mão que eu pareça estranho perante outras pessoas. Não! Eu senti aquela... Veio aquele... Sabe quando só passa aquele balãozinho na sua mente de se preocupar com esse tipo de coisa? Mas depois você pega e só passa. Você não absorve esse pensamento tóxico. Ele só passa. O que aconteceu hoje, por isso eu falo pra você, eu fiquei impressionado de que esse pensamento, eu não absorvi ele hoje quando eu fui correr. Eu corri pensando em mim, focado na minha corrida, focado na minha performance. E ainda me senti muito mais inspirado ainda, porque eu fiquei uns 20 dias sem correr porque eu torci meu pé. E eu, quando corri hoje, eu demorei mais ou menos uns 30 minutos para correr 3 km, porque eu corri num pace bem lento mesmo, sabe? Parecendo aqueles tiozinhos só fazendo aquela corridinha de domingo 6 horas da manhã. Então, eu corri nesse ritmo, por isso que deu esse tempo todo, mas meu foco tava ali, ó, e observando meu batimento cardíaco e vendo que eu fiquei mais de 15 dias sem correr, e eu corri, sinceramente, por eu ter aguentado correr 3 km sem pausa, para mim foi uma vitória muito grande. E o fato de eu me concentrar nessa vitória fez eu não absorver esse pensamento que eu falei para vocês, de me preocupar se eu tô correndo alinhadamente, se eu tô correndo estranho, perante os outros, mas sim perante a minha corrida, perante a minha performance, perante o quanto eu preciso correr cada vez melhor para o meu TAF. Vocês entendem isso? Como que isso é libertador? Eu perdi um pouco o fio da meada aqui, não liguem. Como eu já disse, não liga, mano, não liga, porque isso aqui não é um vídeo para ser profissional. É só uma pessoa falando, pensando em voz alta. E, cara, sinceramente, muitas vezes a gente se limita e se delimita, cria fronteiras pra gente mesmo que só estão na nossa cabeça. O vizinho que tava aqui, supostamente, saiu pra fora e quase impediu de eu gravar meu vídeo. Sabe o que ele deve ter feito agora que ele entrou pro portão dele, que ele viu que não tinha nada pra perder aqui? Deve tomar um banho, deve estar ali preparando a janta dele, não sei. Foda-se, não é da minha conta. Mas agora ele nem lembra mais da minha cara. E eu ia me delimitar, não gravar essa porra desse vídeo, preocupado com a porra da opinião de um cara que eu não sei nem quem é. Porque esse vizinho eu não sei nem quem é, cara.
Mano, isso é revoltante. Isso, e quando a gente para pra pensar nesse tipo de idiotice que a gente faz com nós mesmos, nos sabotamos, ou tá enchendo nossa própria cara de tapa no espelho. Entendeu? Sabe qual é o nome disso? É ser covarde. Então, assim, eu sou uma pessoa que não sou obeso, não tô acima do peso, assim, meu IMC é uma IMC um pouco acima do peso, sabe? Aquela pessoa com uma pancinha, entendeu? Eu sou magro, mas sabe aquela barriguinha saliente? Tipo, eu sou uma pessoa bem alta e tô com 100 quilos. Minha meta é cair para 90 quilos até meu TAF. E. Ai, perdi o fio da meada de novo. E agora. Ah, sim, lembrei. Agora eu falo para vocês uma coisa. Imagina uma pessoa obesa, a luta que é para ela ir fazer a corrida dela, porque ela não. Ela vai, mano, eu acho. Se eu tenho esse. Fiquei no começo com uma luta tão grande para começar a correr, muitas vezes eu saía para correr na rua e eu ficava um tempão só caminhando e criando coragem para correr. Tipo, ai, depois daquele poste eu começo a correr. Depois daquele Depois daquele carro eu corro. E eu fui e voltei caminhando, mano, por causa de vergonha dos outros. E por isso que eu, voltando pra dizer, por isso que hoje eu fiquei impressionado, que hoje nem me preocupei, não precisei fazer esforço nenhum para não me preocupar com as pessoas. O pensamento só passou. Só passou e não foi absorvido. Aí eu fico pensando, se pra mim a primeira vez que eu corri foi essa luta, pensa a luta que não foi para que não é ou que não foi para quem conseguiu vencer isso e que é uma pessoa obesa. Correr na rua, por exemplo, imagina aquela vozinha na cabeça, sabe aquela vozinha maldita que fica infernizando sua vida? Ela é boa assim, para mandar você criar vergonha na cara e tomar certas atitudes, mas ela é ruim também porque ela te julga mais do que os outros, entendeu? Ela te julga, ela te oprime, ela te põe para baixo se você deixar. Agora eu fico imaginando, imagina essa vozinha na cabeça, como que ela não grita muito mais alto de uma pessoa obesa, por exemplo, de uma pessoa muito magra, esquelética, de se sentir ridículo na rua, de se sentir ridícula na rua por correr. Aí essa voz, às vezes, ela é mais dolorida, ela é mais pesada, ela é mais incapacitante do que o próprio coração estourando no peito quando uma pessoa obesa decide começar a correr, ou uma pessoa muito magrela decide correr, o coração estourando no peito, a falta de ar, às vezes essa vozinha na cabeça de preocupação com o julgamento alheio deve doer mais do que a dor do exercício. E olha que coisa besta, então vamos lá. Vamos colocar assim, ó, vamos fazer a linha do tempo. Eu sou estranho, eu sou gordo, ou eu sou muito magro, ou eu sou seja lá o que for, porque eu não faço exercício. Vamos seguir essa linha de raciocínio. E o que mudaria isso em mim? Praticar exercício. E por que eu não pratico exercício? Porque eu vou ficar estranho fazendo exercício perante os outros. Vou ficar estranho, esquisito, vão rir de mim. E por que estão rindo de mim? Porque eu sou gordo. E por que eu não corro? Porque eu tô mais gordo. Porque eu tenho vergonha de ser gordo. E por que eu tô mais gordo ainda? Porque eu não corro, porque eu tenho vergonha de correr sendo gordo. Mano, olha que merda. Que ciclo vicioso. Ou círculo vicioso, foda-se. Destrutivo. E que acaba com a perspectiva das pessoas. Então é isso, mano. Eu vim aqui para refletir nisso, que a gente se delimita demais, a gente põe freios demais, muito preocupados com a situação alheia do que com a nossa. Eu não vim aqui falar isso aí com vocês para ensinar ninguém. Porra, a internet tá todo mundo querendo ensinar os outros. Chega. Ah, eu já tô até entrando em outro assunto, mas foda-se. A internet tem gente querendo ensinar todo mundo todo tipo de coisa. Os profissionais, os psicólogos ensinando sobre o psique, os professores de educação física ensinando sobre como treinar, é super válido. Mas todo tipo de idiota querendo ensinar as pessoas todo tipo de coisa. Aí você às vezes fica 3, 4 horas assistindo isso, com um monte de idiota que pensa que sabe alguma coisa que quer te ensinar, e remoendo a sua mente, às vezes aprendendo coisa errada. E é por isso que eu tô falando, eu não vim aqui ensinar ninguém. Isso aqui é um papo, entendeu? Imagina que você tá aqui sentado do meu lado, você tá aqui sentado do meu lado, e a gente tá trocando uma ideia, entendeu? É isso, eu não vim ensinar ninguém, eu vim trocar uma ideia, entendeu?
Por isso eu abro espaço para o debate. Você quiser comentar, afirmar, negar, achar que eu tô falando um monte de bobeira, fica à vontade nos comentários, entendeu? É super válido também. E é isso, mano. É isso. E muita, mano, ó, e muita coisa. Eu já vou entrar em outro assunto também. Eu quero que se foda. Esse vídeo já tem 15 minutos. Eu quero que se foda. Entendeu? Então ele pode ficar com 45. Eu vou falar, mano. A boca é minha. E eu vou falar. Entendeu? É... Agora. Ai, meu Deus do céu. Agora eu me perdi. É... Então, vamos voltar aqui no assunto. O que a internet, já que estamos falando sobre a parte ruim da internet, o que a internet hoje em dia faz muito com a gente, tem conteúdo para tudo. É muito fácil tudo. É muito tranquilo tudo. É muito assim, é só você querer tudo nesse mundo. E se você não é X coisa, você não tem X coisa, é porque você não lutou bastante para isso. E todo mundo é feliz, todo mundo é foda, todo mundo. E os que não são foda, parece que tipo assim, é foda porque você tem algum tipo de necessidade de suporte. Entendeu? Eu sou foda porque eu tenho TDAH. Eu sou foda porque eu tenho ansiedade. Eu digo assim, foda com todas as aspas, entendeu? Tipo, eu mereço créditos sociais, eu mereço atenção social por causa disso. E a internet tá fazendo uma bagunça na cabeça dos outros, mano. Tem gente falando que o gato da pessoa tem TDAH, velho. Porra, isso aí não tem comprovação científica nenhuma. Entendeu? Tem gente falando, se automedicando, se autodiagnosticando com todo tipo de caralhada de doença e condição psicológica, entendeu? Para poder ter uma desculpa para si próprio do porquê é esquisito, do porquê é estranho. Sabe que às vezes você só é estranho, mano. Entendeu? Às vezes você só se acha estranho. E às vezes você só é triste. Tá bom, você é triste. Às vezes você não tem depressão, você é triste. Ou você está triste, você não é uma pessoa triste, você está triste, talvez por algum momento na sua vida, talvez porque você não consegue vencer uma barreira psicológica boba que nem a gente estava comentando agora, de se preocupar com a visão alheia sobre você, entendeu? E a internet anda causando muito isso na cabeça das pessoas, porque antigamente, olha, eu não sou muito velho, tá? Mas para quem ouvir isso aqui, às vezes tiver uns 18 anos, vai falar que eu sou velho. Eu tenho por volta de 30 anos. Vamos deixar dessa forma, certo? Antigamente, quando eu tinha meus. Vamos colocar, vai, até 2014, certo? Até antes de 2014, que foi antes das pessoas se atolarem em Instagram, Facebook, etc. Tipo assim, a gente tinha no computador, mas ninguém andava com rede social no celular para cima e para baixo, no ônibus, era um ou outro. Antes disso, e até bem antes mesmo, vamos colocar 2008, 2007, sabe que eu era criança ainda. Meu, qual era a sua base social? Qual era a sua cobrança social? O que era sucesso para você? Isso era, agora sim, um adendo. Isso era ruim que a nossa régua de sucesso, a nossa régua de como lidar com as coisas era muito baixa. Mas com quem você se comparava? Com seus parentes, com seu vizinho, com o pessoal da sua igreja, com o pessoal da sua faculdade, do seu curso, da sua puta que pariu que você ia, entendeu? E às vezes, para uma pessoa que mora numa quebrada, o seu tio que é encarregado de uma metalúrgica e ganhava seus 3 salários mínimos, ele era rico. Ele tem um carro parcelado, ele tem uma casa parcelada, ele vai para Guarujá 2 vezes por mês, ele era rico, nossa. Aí agora, vamos dizer assim, esse cara podia até se sentir rico e parabéns para ele. Agora, esse mesmo cara nessa condição hoje em dia, ele vai olhar no Instagram e fala: Mano, eu não sou rico, eu sou um bosta. Porra, eu sou um bosta. O rico mesmo é quem mora ali em Jardins, é quem mora ali na Paulista, é o cara ali milionário, que ele não vai pra Guarujá, ele vai pra Ibiza quando ele fica entediado. Então a régua ficou muito maior, certo? Vamos colocar qualquer coisa. Quem era o cara foda do futebol? É o cara que você assistia na TV, mas assim, o cara foda da vida real.
Era o cara que jogava bola com você na quadra, entendeu? Não, agora você entra no Instagram, tem um cara muito loucão lá, um bêbado doido que faz 50 mil embaixadinhas com tampinha de garrafa, de tão foda que ele é. Então, olha, a internet concentra. Eu vou esconder o celular aqui um pouco, porque eu tô, como eu falei, que é quebrado, é embaçado, né? Então, a internet ela concentra tudo que tem desse mundo em uma só em uma só medida e faz as pessoas se compararem com todo mundo que é foda de tudo que é lugar. Vocês entendem? E isso tá matando a mente das pessoas. E tá falando assim, ah, não vou nem tentar jogar futebol, porque tem um cara, velho bêbado, faz 50 embaixadinhas com tampinha de cerveja, de, sei lá, tampinha de refrigerante. Quem sou eu? Entendeu? E isso faz a pessoa ficar muito mais delimitada ainda, se preocupar muito mais com a visão do outro. Se um monte de gente, supostamente um monte de gente é muito bom em futebol, baseado no que você vê no Instagram, no que você vê na internet, você que só faz 5 embaixadinhas porque você tá aprendendo, você é um ridículo, você é um podre. Não, cara. Na grande média, na grande maioria do pessoal que está em volta de você, você é médio. Você não é um lixo. Você é um mediano que se treinar você vai deixar de ser mediano, vai ser melhor. E você se põe nisso e fica nisso e não vai tentar fazer mais porque você está preocupado com a opinião dos outros, entendeu? E as outras pessoas tão covardes quanto você vão te olhar fazendo 5 embaixadinhas e talvez vão te julgar. Falar, ah, nossa, esse cara só faz 5 embaixadinhas. O Zezinho, vida louca, de um vídeo que eu assisti, faz 50. É um exemplo idiota, tá? Foda-se embaixadinha. Isso aí, usem isso como exemplo para pessoas que prestam concurso público, para pessoas que pilotam muito bem uma moto, para pessoas que pilotam muito bem um carro, para pessoas que pilotam um avião, para pessoas que passam em vestibulares, em concursos e etc. Entendeu? É foda, mano. É foda a internet. Ela cria esse efeito de pressão na gente. Já que a gente estava falando sobre concurso, eu prestei um concurso. Eu quero, depois, se a gente for continuar um canal aqui, eu vou comentar sobre isso. Eu prestei um concurso e, mano, eu fui aprovado. Eu fui aprovado. Eu tô na turma 1, entendeu? Eu tô beirando a turma 1. Eu tô, sabe aquela coisa que depois do TAF, eu tô na turma 2, mas depois do TAF talvez eu consiga ir pra turma 1. E o que acontece? Sabe que antes eu nunca prestei concurso na minha vida. Eu nunca prestei concurso na minha vida, mas sou uma pessoa muito assim, muito sedenta por conhecimento. Gente que quer aprender o máximo, entendeu? Que fica se podando, tentando falar um português o mais correto possível. Eu sei que eu devo falar muito errado, entendeu? Muito errado, mas ainda assim eu sou uma pessoa que tento me podar ao máximo, falando português, escrevendo alguma coisa. E olha só, no concurso, de 20 questões que eram de língua portuguesa, eu acertei 19. E eu nunca prestei concurso, certo? Aí beleza, não vamos entrar nos detalhes, porque depois eu quero conversar só sobre isso. Mas o que eu quero dizer sobre isso que faz parte do tema do que a gente estava conversando agora? Eu, quando comecei o concurso, eu estava cheio de mim, dizendo, não, eu consigo passar, etc, etc, nanani, nananã, vou ter que estudar, eu sei, tá bom, mas tá bom, vou estudar bastante e tal. Estudei, o concurso abriu em fevereiro, eu comecei a estudar em mais ou menos em março, depois que eu paguei a taxa, certo? Depois que eu paguei a taxa de inscrição, eu comecei a estudar em março e a prova foi em maio. E eu nunca tinha estudado pra porra de um concurso. E eu tô na beiradinha da turma 2. Que de repente o pessoal ser eliminado no TAF, na turma 1, eu vou entrar na turma 1. Vocês estão me entendendo? E olha só, para entrar no tema do que a gente estava conversando, no meio disso tudo que eu fiquei estudando, o pessoal que dá esses cursinhos para concurso público, o que eles gostam de dizer? Para passar no concurso, na prova. Eu não terminei meu concurso ainda, eu não posso dizer no concurso como um todo. Mas eles falam a prova principal. Para você passar na prova, você precisa estudar 2 anos
Você precisa estudar 3 anos, você precisa passar uns 20, prestar uns 20 concursos, uns 15, uns 10 concursos para talvez você ficar numa turma 3. E eu estudei uns 3 meses, mano, e eu sou um dos primeiros da turma 2. Você tá entendendo, mano? E isso, quando eu ouvi isso desses caras, eu não vou criticar eles 100%, porque ainda assim eles dão um conteúdo gratuito que ajuda bastante, entendeu? Eu estudei com eles. E, de certa forma, esse medo que eles me colocaram fez eu estudar mais ainda. Fez eu, muitas vezes, cara, eu me surpreendi, porque eu nunca fui de estudar, tá? Eu nunca fui de estudar, assim, do tipo focado, cara no livro. Eu sempre fui de buscar conhecimento, ver vídeo, ouvir pessoas ensinando e tal. É, mas ali, cara no livro, letra da situação, eu nunca fui muito assim. E eu me vi ficando 5, 6 horas. Estou com um cara em livro, com um cara em vídeo, anotando, anotando, anotando. Isso foi bom nessa parte. Mas sabe o que foi ruim? Me desanimou. Por um momento, no meio do processo, eu me senti desanimado. Me senti no sentido de que eu não conseguiria passar nesse concurso e até pensei em desistir. Sabe o que eu imaginei? Que das 20 mil pessoas inscritas, eu falei, nossa, mano, se eu conseguir ficar pelo menos dentro das 2.000 vagas, que são as 2.000 vagas previstas, de imediato são 500, e para o cadastro de reserva são mais 1.500, certo? Eu falei, meu, se eu ficar na posição 2.000, na posição 1980, 1800, nossa, eu vou me sentir muito bem. E, cara, eu fiquei na posição 700 e pouco. De 20 mil pessoas, um cara que estudou 3 meses para concurso. Isso significa o quê? Não, mano, você não vai precisar estudar 2 anos. Você não vai precisar estudar 2 anos, 3 anos, dependendo de você, dependendo do seu perfil. Talvez isso para o meu perfil, para outros perfis, talvez precise estudar 3 anos, mas para o meu perfil não foi necessário, certo? Eu tô aqui, ó, convocado para o TAF e em junho não, caralho, olha, tô louco, a gente já tá em agosto. Em outubro eu vou prestar o meu TAF e tô aqui na correria, entendeu? Tô aqui treinando, tô tirando um atraso do meu pé que eu torci. E olha só, e já pensou se eu falasse, olha, não, nossa, não sei o que. Não, eu usei como combustível. Primeiro eu me senti cabisbaixo, meio que fiquei quase uns 5, 6 dias sem estudar, mas eu não deixei me delimitar por opinião de cara que vem de cursinho, que vive de insegurança das pessoas. Muitas das pessoas falam assim, não, eu não sou capaz de estudar sozinho. Eu vou precisar estudar 10 anos, 5 anos para passar no concurso de nível médio. Então vou lá pagar 2.000 na porra do cursinho, vou pegar empréstimo, vou pegar com a porra do agiota, vou me pôr em dívida, vou diminuir minha capacidade alimentar, de repente, dependendo da situação financeira do cara, para pagar a porra do cursinho do cara. Entendeu? Só para sentir, não, tem uma pessoa, tem um tutor aqui me pegando pela mãozinha e me ensinando. Só pelo mera insegurança psicológica. Que os caras querem viver disso, da sua insegurança psicológica, e você deixa. Entendeu? Eu quase caí nessa, eu fiquei mais ou menos uns 5 dias xoxo, falando, não, um dia que eu, sei lá, um dia eu consigo pagar um cursinho, aí eu vou. Mas não, depois eu falei, não, eu já paguei essa porra dessa inscrição, e se eu tô inseguro com a prova, agora que eu vou estudar mesmo, entendeu? Das 60 questões da prova, não, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Se vocês querem que eu conte essas histórias com detalhezinhos, de quantos que eu acertei, de porcentagem, de tudo, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre isso, tá bom? Mas o que eu quero dizer é isso, mano. Já falei demais, já repeti demais, estou sendo dúbio demais, estou falando de 1000 coisas diferentes, mas é isso, mano. É isso, mano. É isso, entendeu? Um forte abraço para vocês todos. Se deem se deem a carta de alforria de vocês, dessa escravidão que a sociedade impõe, entendeu? Se libertem, quebrem essa porra dessas correntes que a sociedade ela não põe em você, ela te dá as correntes. Quem fecha os grilhões é você, e você tem a chave. Abre a porra dessa corrente e se liberta, entendeu? Pelo menos um passinho de cada vez. Porque não falei para vocês, hoje eu senti isso, de me sentir totalmente livre, só me preocupar com o meu desenvolvimento e não com o olhar alheio na minha corrida no meio da rua. Hoje eu senti isso, mas, gente, eu tô em agosto. Sabe quando eu comecei a correr? Em junho. Ó, junho, julho, agosto.
2 meses depois, então não acha que você for fazer qualquer coisa hoje, você vai fazer 100%, entendeu? Mas você vai começar e pelo menos vai tentar essa porra, entendeu? E é nóis, mano, e é nóis, e vamos seguindo aí. Eu quero muito que eu consiga pelo menos um engajamento de uma pessoa nesse vídeo, 2 pessoas, pra gente dar continuação nessas ideias, nesse diário, nessa conversa, nessa trocação de ideia, entendeu? Que a gente vai seguir uma linha de raciocínio aqui. E dependendo como for, a gente vai ver o resultado lá na frente e vai servir de exemplo. E vai servir de exemplo para alguém que vai assistir essa porra aqui, que tá se sentindo incapaz, que vai falar, não, se esse cara doido, meio esquisito, meio aleatório, conseguiu chegar nisso aqui, eu também consigo. Então isso aqui é o primeiro passo, mano. Eu, não sou youtuber, não sou porra nenhuma, mas isso aqui é o meu primeiro passo. O que vai surgir disso aqui? O tempo dirá, vocês dirão. E a minha boa vontade dirá, entendeu? E tamo junto, mano, e é isso.